Amém, queridos, vocês podem sentar. Glória a Deus. Bom estar aqui de volta, hein? Amém. Glória a Deus. Amém. Você é feliz? Você é alegre? Amém. Só faltava faltando teu rosto saber disso, né? Meu Deus do céu. Amém. Olha para o vizinho ao teu lado e diz: ei. Não, falando bem, olha mesmo, diz: ei. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a tua força, que a alegria é fruto do Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, eu sei que cada pessoa aqui passa por algumas dificuldades, alguns problemas, né? Mas dá para quase ouvir que a alma de vocês está cantando alto demais, né? Está dando para ouvir, porque está impedindo algumas coisas que Deus quer fazer. Então vocês têm que parar de pensar tanto: é a minha vida isso, o problema é isso, e começar a ouvir o que a palavra de Deus diz, amém? Creia no que o Senhor diz, amém? Porque a tua salvação vem de Deus. Diga: a minha salvação vem de Deus. Aleluia. Sabe, eu estava meditando e tenho percebido que muitas pessoas no meio da igreja, dessa igreja e de outros lugares também, têm vivido a vida abaixo do que poderia viver. Amém? Vocês estão prestando atenção? E meditando em casa, o que me veio no coração foi que Thalita, pode desligar o som. Pode desligar. O que me veio em casa, que me veio no coração, obrigado, amor. O que me veio no coração foi que está faltando uma certa revelação da importância do que é essa salvação. Amém? Está faltando isso no coração de muita gente. Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículos 67 até 69. Lucas 1, 67 a 69. Veja, esses versículos aqui tem a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o nascimento dele. Versículos 67 a 69 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Diga comigo: plena e poderosa salvação. Veja, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Vai para os versículos 77 até o 79, diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Significa profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual, ou seja, através dessa misericórdia, nos visitará o sol nascente nas alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Veja bem o que está dizendo aqui: graças à misericórdia de Deus, a salvação plena e poderosa veio para trazer luz no meio das trevas e para fazer a gente caminhar em paz. Queridos, foi para isso que Jesus Cristo veio, para trazer luz. Luz significa entendimento. Entendimento. Mas eu vejo que as pessoas estão vivendo dentro das igrejas sem entendimento. Porque chega, a cara está triste. Chega o dia, amanhece, está triste. Vai lá no Instagram, no Facebook e posta: minha vida está assim, está assado. Alguns, para piorar, ainda posta que vai ir tomar uma cerveja não sei aonde, para ver se melhora a vida. Ou vai para algum show aí. Isso significa que ou não nasceu de novo,
ou ainda não sabe o que é essa salvação. Porque a salvação, ela é plena e poderosa. E aqui diz que essa salvação plena e poderosa, ela traz luz e traz caminho de paz. Veja, não está dizendo que você não vai ter problema. Mas o que ele está dizendo aqui é que existe solução para o problema. E se o povo da igreja não está vivendo segundo essa solução, não conhece a verdade da salvação. Eu não estou dizendo que não venha problemas. Eu estou dizendo que você deve agir da forma correta diante dos problemas. Amém? Pessoas pensam quando entram na igreja do Senhor que não vão ter mais problemas. Mas o Senhor nunca disse que você não teria mais problemas. Ele disse que daria um caminho de paz, de prosperidade, de provisão. Isso não quer dizer que não tenha problemas. Mas ele também disse que tudo é pela fé. Então os problemas podem vir, mas você tem que agir conforme a fé na palavra. Neste lugar, irmão, Jesus é honrado. E aonde Jesus é honrado, a palavra é honrada. E aonde a palavra é honrada, Jesus é honrado. Não existe Jesus longe da palavra. Porque Ele é a própria palavra. A Bíblia diz que Ele é o verbo vivo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. O próprio Senhor Jesus é a palavra, e quando a palavra de Deus não é exaltada, Jesus não está sendo exaltado. Muitas vezes as pessoas recebem um tipo de evangelho emotivo, emocional, onde diz, Jesus está aqui para te ajudar, e as pessoas choram, mas não vivem uma vida de fé, porque a única coisa que produz fé é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, está lá em Romanos capítulo 10. Logo, Jesus é exaltado pela palavra, porque Ele e a palavra são um. Se não está vivendo, ou se você não está vivendo uma vida de plena salvação, com certeza algum problema tem, ou não houve salvação, ou seja, Jesus não entrou na vida da pessoa, ou Jesus entrou, mas entrou aquela meia boca, a pessoa não entende, não recebe a palavra, não produz fé à palavra, e a pessoa vive uma vida cabisbaixo, triste, deprimido, se sentindo solitário, e muitas vezes ficam esperando que um homem, ou uma mulher, ou um negócio, ou um dinheiro, ou um projeto, seja a solução que somente Deus pode dar. Eu me sinto sozinho, falta de Deus na sua vida. Mas eu nasci de novo, falta de Deus. Eu estou desanimado, falta de Deus na sua vida. Mas eu nasci de novo, falta de Deus. Porque você pode até receber do Senhor, mas não está vivendo como se tivesse recebido. Porque não está andando em fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, que os israelitas receberam a mesma palavra que você está recebendo. Claro que não tinha Jesus, mas receberam a palavra que podia produzir fé. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que eles não adicionaram aquela palavra à fé. Por isso que nada lhes aproveitou. E o que eu vejo dentro das igrejas são pessoas que se dizem cristãs, mas nada aproveitam na vida da pessoa, porque a pessoa não anda em fé. E não anda em fé porque falta a palavra. Amém? Vocês estão aqui ou estão querendo ir embora? Se quiser ir embora, então é de Deus mesmo, porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Amém? Não, a palavra de Deus sempre vai curar. E geralmente quando a gente está com alguma ferida, alguma coisa, dói às vezes para limpar a ferida. E se dói é porque ela está infeccionada e tem pus ali. Alguém já teve ferida com pus aqui? Acho que todo mundo já teve, né? Já viu como é chato? Mas só há cura quando limpa aquilo dali. E coloca-se o remédio, ou é administrado algum antibiótico, que vai atacar aquelas bactérias. Amém? Então, o antibiótico de Deus, que ataca as bactérias do diabo, é a palavra. A palavra produz cura. Amém, queridos? E aqui está dizendo nesse versículo que veio em Jesus plena. Plena significa, vamos dizer assim, total.
e poderosa. Então ela não só é total no sentido que atinge tudo, como ela tem poder para em cada ponto em que ela for administrada, resolver o problema. Amém? Então, é um antibiótico que é pleno, ou seja, atinge e mata todo tipo de bactéria, mas ao mesmo tempo ele é poderoso, ou seja, ele é forte o suficiente para matar todas as bactérias. E aqui diz que essa plena e poderosa salvação foi Jesus, e é Jesus. Então, por isso que eu disse no início, falta entendimento da salvação. Porque se tivesse um entendimento pleno da salvação, de maneira nenhuma estaria postando no Instagram, no Facebook, o quão miserável é a sua vida, ou quão triste é a sua vida. Ou estaria conversando com as outras pessoas, dizendo, a minha vida é ruim, ore por mim. Esse tipo de atitude parece ser uma atitude de humildade e de reconhecimento do Senhor, mas na verdade é uma atitude de incredulidade, não de ateísmo, porque quem é ateu não está nem aí pedindo oração, mas de incredulidade. Por quê? Porque embora creia que Deus existe, mas não crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que o busque, creia que Ele existe. Muitos creem que Ele existe, mas tem outra parte, que Ele é galardoador. E se Ele é galardoador, como foi cantado aqui, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, como é que você está vivendo como se estivesse faltando? Tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Porque a Bíblia é verdade, Jesus é real. Deus é real. Aí a gente vai correr para aquele tipo de teologia baseada nos fracassos, né? Muitas pessoas correm para o tipo, quando vê que as coisas não funcionam, aí, não, é a soberana vontade do Senhor. Queridos, dizer soberana vontade de Deus não pode ser desculpa para uma vida de incredulidade. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu quero ter essa vida de fé, mas muitas vezes, quando eu estou tentando, a coisa se dificulta. Mas a Bíblia diz que resistir ao diabo, o diabo é quem vai matar, roubar e destruir. Quem está tentando desanimar você não é Deus, nem o povo. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, você não está lutando contra as pessoas. O problema não são as pessoas são tão vítimas quanto você, e são tão culpadas quanto você. Se elas são tão vítimas quanto você, você não tem que botar a culpa nelas, e elas são tão culpadas como você, então você não se faça de bobinho, porque você é tão culpado quanto elas. Então não vale a pena a gente pensar que a gente está lutando contra as pessoas. A Bíblia diz que a raiz do mal é o diabo. Amém, queridos? Fica aqui. A raiz do mal é o diabo. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. A plena e poderosa salvação tem esse nome, plena e poderosa salvação, porque veio destruir as obras de Satanás, que é quem está te desanimando, e você pensa que é fulano, pensa que é o vizinho, pensa que é a família, pensa que é os irmãos da igreja, pensa que é isso, pensa que é aquilo, pensa que é o barulho que está fazendo o ar-condicionado aqui agora, ou pensa que é... Tudo é motivo para desanimar aquele que já é desanimado por dentro. Medita bem nessas coisas. Amém? Vamos continuar. Jesus é a plena e poderosa salvação. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, vamos lá. 1 Samuel. A gente tem que andar, queridos, crendo nessa verdade aqui. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Você parou para prestar atenção nisso aqui? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além do Senhor. Então não vai ser namorado, nem namorada, nem marido, nem esposa, nem projeto, nem plano, nem negócio, nem dinheiro, nem curso. Nada isso tem o poder que o Santo de Israel tem. E diz mais, rocha, ou seja, base para você se sustentar, não tem igual ao Senhor.
Não existe a rocha quando eu estiver bem financeiramente, eu estou bem. Isso é uma ilusão. Outros dizem assim, eu vou para outro lugar, porque aqui naquela igreja, ou nessa igreja, as pessoas não vêm me abraçar, não vêm falar comigo. Está olhando errado. Você está colocando a sua confiança e a sua segurança e a rocha da sua salvação em um povo que precisa te agradar. Eu não estou dizendo que não deve se tratar bem as pessoas, mas o problema não está no fato, mas na espera, na expectativa da gente. Quando a gente põe a expectativa nas pessoas, nós vamos frustrados. Porque é interessante, a gente está pondo a expectativa no fulano ou na fulana, e o fulano ou a fulana está pondo expectativa em você também. E quando você fica esperando que ela venha, ou ele vem, ele também está esperando. E aí fica os dois esperando e os dois morrem na espera. Porque todo mundo está botando a expectativa, fazendo da rocha, da base, a bondade do outro, o cuidado do outro, a oração do outro. E Deus está dizendo, não existe rocha, não existe segurança nem estabilidade como o Santo de Israel. Então, se nós temos Deus, precisamos viver como quem confia em Deus, irmãos, como quem confia no Senhor Jesus e na palavra. Então, não é tanto o que está acontecendo com você, mas que tipo de resposta você está dando a essa situação. Amém? Que tipo de resposta você está dando à situação? Às vezes a gente vem para o louvor aqui, para o culto, e dá quase para perceber que pessoas nem sequer estão pondo fé para crer naquele que está cantando. Porque se alguém tivesse pondo fé, existe aquele nível em que você está fluindo, existe aquele nível em que você está passando por grande tribulação e você põe fé para crer naquilo que está. Mas muitas vezes tem aquele nível que nem fé está só cantando, só cantando. E esse nível de cantar faz o clima ficar pesado e a gente sente que o clima está pesado. Você está entendendo? Mas se você ou eu não estamos inseridos nessa culpa, então não devemos ficar chateados. Porque somos inocentes. Mas se por acaso existe isso em nós, como disse o Senhor para Caim, eis que o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Tem um pecado que está sempre na sua porta, e esse é o pecado da incredulidade, querendo pôr a culpa nos outros, quando tudo depende da sua resposta àquilo que você tem recebido. Porque eu te digo, nessa igreja aqui, eu sou o pastor, e eu posso te garantir que tem sido ministrado palavra para mudar a sua vida. Se não tem mudado, o problema não está na palavra, o problema não está no ministro, nem na igreja, o problema está na gente, quando a gente não recebe do jeito que Deus disse que é para a gente receber. Como disse o Senhor na parábola do semeador, o coração correto, querido, vai produzir a 100 por 1. Se não está produzindo 100 por 1, o problema não está na semente, porque é a boa semente, a divina semente, a palavra. O problema está no solo, e a Bíblia diz nessa parábola que o solo é o coração da pessoa. Amém? O problema está no solo. Um solo não pode culpar o outro solo. Vou culpar carne e sangue. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. É alguma coisa que você ou eu estamos dando lugar à sugestão maligna, e é por isso que o nosso solo não está produzindo fruto. Estamos sempre desanimados, deprimidos, tristes, abatidos, achando que o mundo conspira contra nós. Esse vitimismo da incredulidade não dá mais, querido. A plena e poderosa salvação que é o Senhor Jesus foi administrada para nós. Ela é mais do que suficiente para tirar toda e qualquer bactéria infernal da incredulidade. Amém. E aqui diz mais: que não há santo como o Senhor. Vamos aqui também para 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel capítulo 22.
versículo 2 ao 7, diz assim: e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. E invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O seu clamor chega aos ouvidos de Deus. E Deus está dizendo nessa noite aqui que Ele ouviu e que Ele está liberando sobre a sua vida plena e poderosa salvação. Mas pastor, o senhor não disse aqui que já foi dado? É isso que Ele está dizendo, já foi dado. Creia naquilo que foi enviado, creia no meu filho, diz o Senhor, creia na plena e poderosa salvação, na palavra de Deus, para que tempos de refrigério venham se manifestar sobre a sua vida. Mas muitos estão sempre esperando um mover ou uma oração, que muitas vezes é de Deus, mas eu estou cansado, irmão, de ver pessoas que caem debaixo da unção e uma semana depois estão vivendo a mesma vida de pecado. E se torna pior, porque agora já não tem culpa. Foi liberada a unção e a pessoa, em vez de se mover segundo aquela unção, muitas vezes continua do mesmo jeito. E sabe por que continua? Porque está botando a culpa no inimigo errado. Põe a culpa nas pessoas, põe a culpa na vida, põe a culpa na má sorte, põe a culpa na família, e não entendeu que o seu inimigo não são pessoas, é o diabo. Amém? O seu inimigo é o diabo. Você, às vezes precisa despertar, ver as coisas com clareza, mas muitas vezes nós somos inseridos nesse ambiente do mundo, das redes sociais, da notícia, da TV, e a gente fica do dia a dia, do trabalho, dos estudos, e a gente pensa que isso aqui é a vida, mas isso aí é só um sonho, irmãos. A verdadeira vida é espiritual. O que move esse mundo é o espiritual, queridos. E você não foi chamado para viver num sonho, você foi chamado para despertar para a realidade, porque a plena e poderosa salvação traz luz no meio das trevas. Amém? Vocês estão entendendo? Traz luz. Quando traz luz, traz esclarecimento. A Bíblia diz claramente que o Deus desse século cegou os incrédulos para que eles não creiam. Mas você não é um incrédulo. Diga, eu não sou incrédulo. Você é um crente. Você é uma pessoa de Deus. Você não tem que estar vivendo como os incrédulos, sem ter entendimento. Amém? Preocupado com o amanhã, com medo, com tristeza, desanimado, tudo desanima. Uma nota baixa num teste qualquer, desanima. Uma comida que não pôde comprar porque faltou dinheiro, desanimou. Desanima por qualquer coisa. Querido, isso é muito fraco. Mas a Bíblia diz, diga o fraco, sou forte. Diga, eu sou forte. Rapaz, se qualquer coisinha você já está desanimando, e quando vier problema sério? Misericórdia, vem. A Bíblia fala que tem um dia mau. Eu sei de algumas histórias aqui, de algumas pessoas que tiveram dia mau. Eu já tive alguns dias maus. Ai de mim, se não fosse a rocha da minha salvação. Em 2006, eu tinha engolido um pedaço de vidro. Ia morrer, se não fosse clamar ao Senhor e dizer, Satanás, você não vai me matar. A Bíblia diz que quem crê, se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. E se beber e comer, de todo jeito. Estou curado, não vai ter nada. No outro dia, Deus fez um milagre daquele caco de vidro sair da minha boca. Estava lá dentro. Ai de mim se não fosse a palavra. E outros problemas que já houveram na minha vida. Irmãos, ai de nós se não fosse o Senhor. Davi diz no Salmo, quantas vezes quiseram me matar, o Senhor sabe, ele diz.
Israel sabe. Se não fosse o Senhor, se não fosse Deus na sua vida, você já estava morto. Então, em vez de estar se lamentando porque faltou uma comida, um dinheiro, um negócio, ou porque alguém não lhe deu um abraço, irmão, se levante, você é mais importante do que isso. Você é superior a essa situação. Você é filho de Deus. Diga, sou filho de Deus. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, Paulo pelo Espírito diz, tudo é vosso. Tudo é tudo, irmãos, porque o Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, nada vai faltar, então tudo é nosso. Se tem faltado, não é porque Deus não mandou, é porque está faltando o recebedor com o coração correto. Amém? Vocês estão comigo? Então, a Bíblia diz lá em João 6,63, o Senhor Jesus diz assim, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito, são vida. Põe aqui, Tata, Lili, o que é que diz aqui? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Pronto, aqui já está respondido, tudo está sendo pregado aqui, né? As palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Se você não está vivendo segundo o espírito e cheio de vida, é porque em vez de estar andando no espírito, você está andando na carne. A carne só vai levar você para desânimo, desgosto, depressão, tristeza. Então, desculpa, queridos, mas eu sou o pastor dessa igreja. Como pastor, me é cobrado do Senhor a responsabilidade para o rebanho. Então, se um pastor natural, né, tá lá com as suas ovelhas e vê que alguma está ferida, vai lá e trata. Se alguma está suja, imunda de lama, vai lá e lava. Sabe que as ovelhas têm que ser tosqueadas de vez em quando, senão aquela lã toma conta dela. Vai lá e tosqueia. Põe para comer num canto, põe para comer no outro. Então eu tenho que dizer, irmão, vocês me desculpem, mas eu como pastor, eu tenho que dizer, tem muita carne fedendo aqui nesse lugar. E não é porque estão vivendo tudo em pecado, mas é porque estão com incredulidade. E isso é o que o Senhor Jesus Cristo diz. A carne, a vida de carne, se preocupando, triste, abatido, deprimido, botando a culpa nas pessoas, botando a culpa nas circunstâncias, isso para nada aproveita. Põe lá, Tata, Lili. A carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Então, para você viver reverdecendo, com o rosto alegre, satisfeito, não é a conta bancária cheia de dinheiro, não. O que faz você vivificar é o Espírito. E aí ele diz, ó, as palavras que eu vos tenho dito são o Espírito e vida. A palavra que você tem recebido aqui é espírito e vida. Se você não está vivendo reverdecendo cheio de vida, há algum problema na sua maneira de ver, de trabalhar, de obedecer a Deus, de responder à palavra. Amém? Irmão, se a Bíblia diz que Jesus, a palavra, é uma plena e poderosa salvação, eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz. Sabe, tem momentos na sua vida, você já passou por isso, tem momentos na sua vida que está você e o Senhor, mais ninguém. Um exemplo é quando você está no hospital, numa cama, mesmo que a família fique de lado, mas só você e Deus, porque é tu que está passando aquilo. Tem momentos que o diabo confronta você na sua fé, dizendo que tu não serve para nada, que você é derrotado mesmo, é derrotada, que você perdeu tempo, que ninguém te ama, que você não serve de nada, e só está tu e teu Deus ali. E se você der ouvido ao diabo, você cai. Quantas vezes, irmãos, eu já perdi a conta das vezes que o diabo veio com essa mesma conversa mole que ele veio para Jesus, para mim. Se tu é homem de Deus mesmo, e se tu é filho de Deus, por que está acontecendo aqui? Se tu é homem de Deus, filho de Deus, por que isso e aquilo outro? Porque ele vai na raiz do problema, entendeu? Ele vai tacar você aonde te deixa triste. Porque ele é maligno, ele é malvado, ele é o príncipe, é o pai da mentira.
Ele quer matar você. Ele vai nesse ponto que você pensa que ninguém está sabendo. E ele sabe, porque ele fica observando a sua vida. Desde bebezinho que você é, ele sabe como funciona o seu temperamento. Ele sabe como é que funciona teus sonhos. Ele sabe como é que funciona, você age. O que é que o que é que tu gosta, o que é que tu não gosta. E ele tem demônio analisando a tua vida, doido para derrubar você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmãos. Você não pode ficar vivendo a mercê. Deu certo a minha vida. Comprei aquele vestido que eu queria. Não comprei o vestido. Agora eu tenho aquele sapato importado. Agora não tem. Isso é uma vida muito fútil, tola, idiota e de gente que não tem Jesus, irmão. Foi para muito mais do que isso que Deus te chamou. Deus te chamou para uma vida de reverdecendo, cheio de vida, de alegria, sendo uma bênção e sendo abençoado, abençoando os outros, mesmo que não tenha nada, porque você tem tudo. O homem e a mulher de Deus abençoam mesmo sem ter um tostão no bolso, porque quando abre a boca e olha, transmite vida, transmite compaixão, transmite amor. Então a gente tem que sair desse nível de, minha vida aqui, o meu calo dói ali. A gente tem que sair desse nível de carne, irmãos, que não serve para nada, ir para o nível do Espírito, ou seja, andando, fluindo e crendo nas palavras do Senhor, que transmite Espírito e vida. E desculpa, mas eu vim quinta e vim aqui e eu estou sentindo, tem muito desânimo, querido. Que isso? Levanta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se você está vindo para essa igreja, se você veio hoje como visitante, se você é membro dessa igreja, saiba que não foi à toa, porque Deus te trouxe aqui para trazer e ministrar para você a plena e poderosa salvação, que muda a tua vida, que põe um norte, que põe um destino, põe um lugar para onde você ir. Ele é o autor e o consumador, Ele não deixa você no meio do caminho, Ele não solta a tua mão. Ele é o autor e o consumador, ou seja, aquele que tira você do porto e leva para o outro porto seguro. No meio do caminho pode aparecer tempestade, mas Ele está junto com você. Ele pega você de um ponto, Ele é o autor, e Ele leva você para outro ponto, Ele é o consumador da tua fé. Creia nisso, creia no Senhor. Quantas vezes a gente vê nos evangelhos Jesus repreendendo os discípulos por causa da incredulidade? Onde é que está a fé de vocês? Porque Ele está preocupado com o destino da tua vida. Isso não vai aumentar um côvado, ou seja, não vai aumentar 1 metro na tua vida. Os pardais, eles não precisam de trabalhar, mas Deus dá para ele o sustento. Os lírios nos campos, eles não fazem nada, mas Deus, eu te garanto que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como... pastor, eu vou ficar feito pardal só cantando, ou como lírio parado no canto. Não, você canta louvando a Deus e fica parado na posição espiritual que Deus te colocou. Porque você foi plantado num jardim, e você, quando abre a boca, deve louvar, adorar a Deus e confessar o que está na palavra. É isso que significa ser como o pardal ou ser como os lírios. Mas a gente vive como se estivesse plantado no meio de um charco, num lamaçal, e em vez de cantar, a gente parece os urubu, que está procurando carniça, olha uma carniça ali. Feito o urubu. Abutre. Você não é um abutre. Você é um pássaro, como um pássaro do Senhor, que Ele dá o seu alimento. Você não é um mato no meio de um lamaçal, você é um lírio dos campos. Então nós não estamos num lugar ermo, num deserto, nós estamos num lugar, num jardim. Esse Salmo 23 que nós cantamos aqui, o que ele diz? O Senhor é o meu pastor, guia-me para pastos verdejantes e águas tranquilas. E aí diz mais: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirá
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você está habitando na casa de Deus, a bondade do Senhor te segue, Ele preparou uma mesa, mas acontece que às vezes a gente está vendo a mesa, mas vive como se não tivesse mesa nenhuma, por causa da carne, que para nada aproveita. Me desculpa, irmão, mas se eu olho para você, eu já sei se você está andando na carne ou no espírito. Não estou dizendo que a gente não tem problema, irmão. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dor de cabeça, uma noite mal dormida. Não? Quem tem filho pequeno, às vezes a criança fica acordada a noite toda, não deixa você dormir. Eu não estou falando sobre isso. São coisas provisórias que vêm. Eu estou falando sobre viver naquela tristeza, naquele desânimo. Amém? Vocês estão comigo? Não, irmãos, eu sou o pastor dessa igreja. E enquanto eu viver, que eu espero viver até a volta de Jesus Cristo, eu vou levantar a tocha da plena e poderosa salvação. Não vou deixar a peteca da tristeza cair sobre sua vida. O que vai ser levantado é ao Senhor. O Senhor será exaltado. A palavra será exaltada. Amém? Então nós vamos ter amanhã uma segunda-feira, depois uma terça, tem uma semana. A tua semana é abençoada. Tudo vai dar certo, diga comigo, tudo vai dar certo. Se eu crer. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Literalmente, ele está dizendo, quando ele diz que os filhos têm participação de carne e sangue, ele está falando sobre herança genética. O que ele está querendo dizer é que aquela herança genética de Adão que o pecado trouxe sobre a sua vida, que trouxe entre as quais tantos problemas, mas até mesmo o pavor da morte, por pensar que não sabe para onde vai se morrer, ele está dizendo que foi resolvido aqui, e foi retirado esse pavor da sua vida. Então não tenha medo de nada, você não tem que ter medo. Você não tem que ter medo de morte, você não tem que ter medo de nada. Amém? Não tem que ter medo de nada. Pessoas vivem como se essa vida fosse o ápice. E lutam para ser o the best, o sucesso. E quando não alcança aquele nível que se espera da sua própria vida, fica frustrado. É porque se você ficar andando segundo a carne, não vai aproveitar nada. Segundo a carne, queridos, vai ter sempre alguém melhor do que você. Viu? Que curso você faz? Qual é a tua profissão? Segundo a carne, tem sempre alguém melhor do que você. E não é pouco, não, tem muitos a melhor do que você. Se você viver segundo a carne, você vai desanimar. Porque vai se comparar com os outros e vai ver, eu não sou porcaria nenhuma. Não serve para nada a carne, querido. Não aproveita para nada, não anima, não muda, não salva, não traz cura, não faz nada. É por isso que você vem para a igreja, você nasceu de novo. É para não estar procurando carne, mas estar procurando o Espírito. Para ser administrado, você como ovelha do Senhor, coisas espirituais. Coisas espirituais, diga comigo, coisas espirituais estão sendo administradas pelo Senhor na minha vida, cada vez que eu venho para a igreja. Tem que vir para a igreja. Você já deve ter visto gente que não vem mais para os cultos e sabe o que é que acontece. Porque qual é o programa que você for assistir na sua casa que vai trazer aquilo que está sendo administrado hoje? Seja sincero. E se você pegar a gravação disso e ouvir em casa, também não é a mesma coisa. Porque aqui tem olho a olho, tem tete a tete. Você percebe se o que está fluindo em mim é o Espírito de Deus. É diferente.
Eu olho para vocês, Deus administra coisa. Algumas é pessoal, outras Deus fala para mim de você que está aí sentado, enquanto eu estou aqui em cima. Você está entendendo? Por isso que existe pregação, existe igreja, irmãos. Coisas espirituais estão sendo administradas para a sua vida. E veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 9 ao 15. Colossenses 2, versículo 9 ao 15 diz assim: olha que coisa linda. É exatamente essa revelação que você precisa ter, não na mente, mas no seu coração. Diz aqui sobre Jesus, olha só: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Antes da gente ler os demais, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: em Jesus, toda a plenitude de Deus está no corpo dele. Vou dizer de novo, porque eu acho que você não percebeu. Aqui está dizendo que corporalmente em Cristo a plenitude de Deus habita. Pessoal, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e quem é o corpo dele? Diga eu. Nós, irmão. Aqui está dizendo que no corpo de Cristo, na igreja, habita corporalmente a plenitude de Deus. Lembra do primeiro versículo? Veio sobre nós uma plena e poderosa salvação, por isso não devemos estar entristecidos. A plenitude de Deus está no nosso meio, irmão. Mas como ele disse, só funciona pela fé. As pessoas estão esperando expectativas de experiências místicas. Com efeito, a Bíblia fala sobre o enchimento do Espírito, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre milagres e fala sobre cura. Só que desses aqui, queridos, milagres e cura é para os incrédulos. Você já deve viver uma vida de cura pela fé. O enchimento do Espírito é administrado todo culto aqui. Quem quer receber batismo do Espírito Santo? Quem já recebeu dentre vocês, a Bíblia diz que você deve orar no Espírito em todo o tempo. Então é você que ora no Espírito, para a sua fé ser edificada. Os dons do Espírito, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, desejai, você tem que desejar os dons. Então, o que vem da parte de Deus como milagre e cura, é administrado sobre a igreja, mas particularmente sobre os incrédulos, para que eles creiam. Mas para a igreja, esse fluir de cura e de milagre já está disponível. E existe o enchimento do Espírito que está disponível, e existe também, além do enchimento do Espírito, os dons que estão disponíveis. O que é que eu estou querendo dizer a você? Que a plena e poderosa salvação já está disponível no nosso meio. Não há motivo para desânimo. Às vezes as pessoas estão desanimadas porque não oram em línguas, não oram no Espírito. Sabe por que está desanimado? Porque vive uma vida carnal, como se você fosse igual a todo mundo aí do mundo. Nós estamos vivendo essa semana aqui de eleição, né? Esses meses de eleição, e agora essa é a última semana, e você já viu que está um clima terrível. E eu te digo, mesmo que o clima esteja terrível, e você sabe o que é certo e o que é errado, e você já sabe quem vai votar, mas uma coisa eu te digo, independente disso, não seja contaminado pelo clima de ira, de ódio e de desânimo. Porque o espírito que há no mundo vai contaminar você. Vocês estão entendendo? Não seja contaminado com isso. Você não já sabe quem vai votar? Para que está bufando de raiva? Porque a carne para nada aproveita. E vai trazer um clima ruim. É por isso que está todo mundo desanimado. Passando muito tempo vendo só coisa ruim. Amém? Vocês estão entendendo? E mesmo que você esteja fazendo ou trabalhando de alguma forma em política, não permita que isso contamine a sua fé. Porque isso pode trazer doença, desânimo, depressão, influência maligna. E você é o responsável pelo seu próprio coração. Amém? Vocês estão comigo aqui? E diz mais:
Porquanto nele habita corporalmente toda a divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Você está vendo o que ele está dizendo aqui? Você já foi aperfeiçoado. Por que você está reclamando como se não tivesse sido aperfeiçoado? Daqui a pouco eu vou dizer qual é a resposta disso aqui, para fechar, arrematar, alinhavar e fechar essa situação. Diz assim: nele, ele é o cabeça de todo principado e potestade. 11, nele também fostes circuncidados, ou seja, fez uma aliança, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou seja, quando você entrega, crucifica a sua carne para obedecer a Deus. 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo nas águas, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Diga: Deus já me deu a vida de Deus. E aí diz mais no 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Na cruz foi resolvido o problema da sua culpa. 15, e despojando, ou seja, envergonhando os principados e potestades, ou seja, derrotando Satanás, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando desses demônios deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue de comida e bebida ou de festa, babá. Ou seja, querido, o problema já foi resolvido. Olha para o vizinho e diz: ei, o teu problema já foi resolvido. Ah, pastor, mas Deus sabe que eu ainda estou debaixo do problema. Creia que o teu problema já foi resolvido. O diabo está querendo que você seja enganado com a circunstância para você ficar preso dentro de um problema que Deus já resolveu na cruz do Calvário. Amém? Você tem que deixar de ouvir. O diabo ele ataca a mente mesmo. Ele ataca a mente. Esse desânimo não vem de Deus. Desânimo vem do diabo. É o diabo querendo acabar com a tua vida. Não dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como diz a palavra. Agora eu disse que ia alinhavar, não foi? Olha aqui qual é o problema. Viu que a gente citou aqui João 6,63? A carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Lembra disso? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não foi isso que nós temos? Olha aqui qual é o problema. Vamos lá para... Por que as pessoas não entendem isso? 1 Coríntios 2, versículos 9 ao 16. Eu quero que você preste bastante atenção nesses versículos. Lembrando de João 6,63. O Espírito é o que vivifica, mas a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha o que aqui diz aqui no 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando para aqui, as pessoas pensam que está falando da glória. Não é disso que ele está falando aqui, não. Não é a glória. Não é a Nova Jerusalém com ruas de ouro. Não é disso que ele está falando, não. Olha o que ele continua dizendo. Você tem que ler o texto todo. E diz o 10: mas Deus nulo revelou, ou seja, Deus já revelou. Nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo a profundeza de Deus, o Espírito Santo tem acesso. Por isso que é tão importante orar em línguas, orar no Espírito. Porque, 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Lembra do versículo de João 6,63? A carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aí ele diz no 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você está percebendo? As coisas que o olho não viu, nem entrou no coração humano, foi revelado pelo Espírito, que nós recebemos quando nós nascemos de novo, que nós recebemos do seu recarregar de bateria quando somos cheios do Espírito Santo. A carne para nada aproveita, mas o Espírito é que vivifica. Então a questão é carne versus Espírito. O desânimo, a depressão e a tristeza vem, e a solidão, porque você está dando lugar na carne. Você está operando nas obras da carne. Quando você se enche do Espírito, que vem através de uma vida de louvor, de adoração e de meditação da palavra e de praticar a palavra, você vai se encher da vida de Deus, seu rosto vai ficar formoseado, você vai estar animado, não importa o que está acontecendo à direita e à esquerda, você vai estar sempre contente, porque sabe que seu Redentor vive e que a plena e poderosa salvação já foi dada para a sua vida, querido. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Toda a palavra aponta para Jesus, toda a palavra aponta para uma vida de vitória, toda a palavra aponta para uma vida de cura, de ânimo, toda a palavra aponta para Jesus em operação na nossa vida. E ele continua dizendo, 13, disto também falamos. É como que se eu estivesse dizendo isso, eu estou dizendo esse 13 aqui. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria ou pelo meu intelecto aqui como pastor, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o do lado do mundo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, por quê? Lhes são loucura. Pensa que a gente está fazendo uma religião aqui, um negócio, não tem nada a ver. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você está sentado aqui, se você é filha ou filho de Deus, você está discernindo espiritualmente que Jesus está nos alimentando hoje aqui. Que Deus está administrando coisas espirituais sobre nós. Você não é um homem natural, você não é uma pessoa do mundo, você é um filho ou uma filha de Deus. Não importa se estava afastado, se está perto, se está longe, você nasceu de novo, o Espírito do Senhor está falando para você, desperta, ó tu que dormes, para que Cristo encontre no seu coração um lugar onde depositar a sua palavra, a sua vida. Aí diz no 15 e 16, porém, diga, ora, porém o homem espiritual, diga você é espiritual, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que ele está querendo dizer aqui? Você tem no seu coração o Espírito e discerne, por exemplo, se essa palavra é de Deus ou é da carne. E você sabe que se está sendo julgado, não é pelo pastor Sérgio, nem pela pessoa que está sendo de lado, e nem mesmo pela sua própria mente. Se está sendo julgado, é pelo Espírito, que está dizendo, você está errando nisso, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então ele não pode ser julgado por ninguém, porque ninguém conhece o coração da pessoa. Amém? E então ele diz no 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora vamos destrinchar mais um pouco isso aqui. A palavra mente aqui é a palavra nous, que significa o seguinte: mente, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender bem, como a habilidade de sentir, de julgar, de determinar, faculdades mentais, entendimento. Olha o que diz aqui, ó, razão no sentido mais estreito, como a capacidade para a verdade espiritual, os poderes superiores da alma e a faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e odiar o mal.
Você tem a mente de Cristo. E eu disse que ia alinhavar com isso. Por quê? Porque está muito claro porque que você está desanimado. Você está desanimado porque está dando lugar à carne. Você está desanimado porque ainda não conhece a plena e poderosa salvação. Talvez conheça Jesus, mas não sabia o que é que significava isso. Jesus te ama. E Ele quer que você viva uma vida plena. Uma vida de alegria. Que não depende das circunstâncias. Não depende da boa ou da má sorte. Não depende do que os outros acham. Não depende do curso que tem, da conta bancária. Não vai depender de nada disso. Você é superior a tudo isso, porque você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, você tem a vida de Deus. Você não precisa ser como o mundo, estar submetido a esse tipo de coisa. Ah, pastor, como diz alguém, eu vivo aqui nesse mundo, tem que pôr a realidade. Se a pessoa pensar desse jeito, não nasceu de novo. Porque a realidade, querido, não é o sol que vai amanhecer amanhã. Nem tampouco o dinheiro que você tem na conta, nem o ânimo ou o desânimo. A realidade é Cristo. A realidade é a palavra. Porque esta tem poder de mudar a realidade física e natural que você vive. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que era invisível vai se tornar visível. Ele está dizendo literalmente que quando Deus disse haja luz, foi a palavra que falou, essa que você está crendo hoje, e ela tem poder de criar o mundo físico. Você está entendendo o que é isso? Por isso que Paulo disse, tudo é vosso. Então não importa que problema você está passando, se você realmente depositar fé na palavra do Senhor, e na sua posição como filho e como filha de Deus, as circunstâncias serão movidas, tudo vai mudar. Tudo está resolvido na cruz. Jesus é a plena e a poderosa salvação.